Investidores, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Guilherme Oliveira e você está no Investindo Agora. Senhores, essa é a nossa segunda parte da minha playlist Petrobras, onde eu faço uma análise fundamentalista da empresa, ok? Considere acessar essa playlist aqui do meu canal e assistir ao primeiro vídeo, onde eu conto um pouco da história da Petrobras, a infraestrutura da empresa, o que a empresa produz ao país, como ela produz, onde ela produz, projeções aí e muito mais, certo? Considere assistir esse vídeo antes de vir para esse aqui, que é a segunda parte, ok? E hoje eu quero fazer aqui uma análise do último relatório de desempenho trimestral da empresa, ok? Que é referente ao segundo trimestre de 2024. É o último relatório que nós temos, certo? E também, antes de partirmos logo para a análise, eu quero parabenizar, ok, a Petrobras, porque o RI da empresa, vamos aqui, vou até criar aqui uma nova aba, vamos colocar aqui RI Petrobras, ok? Se entrarmos aqui, a gente vai ter a mesma aba que é Relações com Investidores, certo? Mas, senhores, essa aba aqui é muito bem feita, ok? É tópico por tópico. Temos aqui a visão geral, já coloca aqui composição acionária, indicadores, organograma, tudo. Coisa de meio ambiente, governança, tá aqui também todos os documentos que você precisar. Resultados, o release de resultados aqui que a gente vai fazer do segundo trimestre. Tem aqui Petrobras debêntures, aviso aos debenturistas, aviso aos acionistas, teasers, apresentações, relatórios da Assembleia, tudo isso e muito mais tem aqui no site da Petrobras, muito bem organizado e muito fácil, ok, de você acessar. Tá de parabéns realmente, porque tem empresas aí que você vai entrar no RI, é uma confusão danada, é muito desorganizado, não é claro com o acionista, ok? Então, para alguém que gosta de fazer uma análise, como eu gosto de fazer uma análise da empresa, análise do relatório, isso aqui é muito bom, ok? Porque é muito organizado e gera aí uma satisfação enorme para o investidor. Investidores, já passando aqui para o nosso relatório, vamos começar a nossa análise. A Petrobras já deixa uma mensagem interessante. A empresa manteve uma forte geração de caixa no segundo trimestre de 2024, que permitiu realizar 3 bilhões de dólares em investimentos, cumprir a política de remuneração aos acionistas e pagar dividendos. É importante lembrar que a Petrobras anunciou um pagamento dividido em duas parcelas ainda para esse ano, ok? São duas parcelas de 51 centavos que vão ser pagas em novembro e dezembro. O resultado líquido do trimestre deve ser analisado à luz de eventos que impactaram o resultado contábil, mas sem impacto relevante no caixa da empresa. Os principais eventos foram a variação cambial do período, ok? Variação cambial, acredito que vocês saibam, é a variação do real frente ao dólar, um efeito entre empresas do sistema Petrobras que não tem efeito caixa e sequer patrimonial, e os impactos da adesão à transação tributária. Uma decisão julgada positiva pelo mercado por ter encerrado disputas bilionárias que traziam grande incerteza para o caixa da companhia. Sem estes eventos exclusivos, o lucro do segundo trimestre de 2024 teria alcançado 5,4 bilhões de dólares e o EBITDA seria de 12 bilhões de dólares em linha com o trimestre anterior. Então a Petrobras fez aqui afirmações interessantes, ela já está justificando uma baixa no seu lucro e está falando que se não fosse é, eventos recorrentes, esse lucro teria sido maior e o EBITDA também. A gente vai dar uma analisada a isso posteriormente e ver o que aconteceu de fato. E entre os principais destaques, a gente tem a manutenção de forte geração de caixa. Geração de caixa é o dinheiro que a Petrobras consegue manter ali mesmo na empresa, ok? Para futuros investimentos, futuras movimentações. Então, é o dinheiro que a Petrobras tem de fato no caixa dela. Menor nível de dívida financeira desde trimestre de 8, atingindo 26,3 bilhões de dólares. Muito, é a dívida aí bastante alta aparentemente, certo? Ao nível da Petrobras, vamos ver mais para frente como é que está a alavancagem da empresa e vamos ver se essa dívida está controlada ou se realmente está bem acima. O CAPEX totalizou 6,4 bilhões de dólares no primeiro semestre, um aumento de 12,5 referente ao semestre do ano passado. O CAPEX são despesas
com depreciações e com equipamentos, né? Porque, por exemplo, um equipamento ele não tem vida útil para sempre. A vida útil do equipamento vai acabando, ele vai se depreciando, ou seja, o valor do equipamento vai com o tempo diminuindo e a utilidade dele também. Aí tem que ser reposto, né? Tem que colocar em novos equipamentos. E o CAPEX é exatamente isso: são despesas com equipamentos novos, despesas com energia elétrica, depreciação de equipamentos antigos e etc. Isso é o CAPEX. Aqui a Petrobras afirma que houve um aumento de 12,5% em relação ao semestre do ano passado. A adesão à transação tributária encerra relevantes disputas judiciais no valor de 45 bilhões de reais. Incrível, né? Lembrando que a transação tributária, a adesão à transação tributária, melhor dizendo, significa que a Petrobras provavelmente ela assinou um acordo para pagamento de dívidas, né? A adesão à transação tributária, ela representa isso, ok? É a negociação de dívidas pendentes ali que a empresa devia ter e ela provavelmente já acertou essas dívidas e o valor disso chegou a 45 bilhões de reais, ok? Como a gente pode ver aqui nessa matéria, que é do próprio governo, ok? Petrobras faz acordo de transação tributária com a União no valor de 19,8 bilhões de reais, certo? A Petrobras divulgou nessa segunda-feira, foi uma segunda-feira de junho, que o Conselho de Administração de Recursos Fiscais aprovou com 10 votos a favor a adesão da companhia ao edital de transação da Receita para o pagamento de 19,80 bilhões para o fim dos litígios da estatal sobre remessas ao exterior para pagamento de afretamentos de embarcações de exploração de petróleo. Então, a Petrobras devia estar aí com alguma pendência em pagamento, e aqui fala que é embarcações de exploração de petróleo. Então a Petrobras teve que pagar aí algumas coisinhas para o governo, mas já acertou, ok? Houve aqui também uma reversão de perda, foi aprovada a retomada da operação da Araucária Nitrogenados, permitiu a reversão de perda por impairment, ok? Essa Araucária Nitrogenados era uma fábrica de fertilizantes que foi fechada na pandemia, ok? Em 2020 foi fechada porque já não estava dando muitos retornos. E bem a uma pandemia, uma fábrica onde não gera muito lucro, ela não pode ser mantida. Mas a Petrobras já afirmou que vai voltar com tudo, ok? Com essa fábrica aí vai voltar com tudo. Contribuições, uma maior contribuição para a sociedade com pagamento de tributos 24% superior ao trimestre de 2023, a aprovação de dividendos e juros sobre capital próprio de 13,6 bilhões de reais a serem pagos em duas parcelas, novembro e dezembro, com o uso de 6,4 bilhões da reserva de remuneração capital. Então, como eu disse aí, são duas parcelas de 51 centavos que vão ser pagas ainda esse ano. Se você possui Petrobras na carteira, sinta-se à vontade a deixar nos comentários aí quanto é que você vai receber de dividendos da Petrobras ainda este ano. Senhores, passando aqui para a nossa primeira tabelinha, que é de principais itens e indicadores, eu gosto muito da Petrobras porque os relatórios dela já são bem assim, são em tabelas, você já vê se é positivo, negativo e etc. A receita de vendas aumentou 3,9% referente a esse ano e 7,4% referente ao ano passado. O lucro bruto somou 0,6% a mais e 5,8% a mais referente ao ano passado. As despesas operacionais aumentaram bastante, aumentaram 63,5% e 69,9%, ok? A gente tem aqui o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre, ambos aumentaram 1,5%, 1,7%, ok? Houve um aumento aí no fluxo de caixa. Agora falando sobre o EBITDA, que é um dado bastante importante, ressaltando que EBITDA, o que é o EBITDA? É o lucro da empresa, mas contando taxas, contando impostos, contando juros, contando depreciações, contando amortizações e etc. Então, esse lucro da empresa tem tudo isso ainda. Não seria realmente o lucro líquido, ok? O EBITDA é antes de taxas, impostos, juros, depreciações e etc. O EBITDA da empresa diminuiu 17,2% e 12,3%, ok? O EBITDA ajustado recorrente aumentou 1,3% e 5
2,5%. Agora você me pergunta, jovem Padawan, qual é a diferença entre esses dois EBITDAs? Qual a diferença do EBITDA ajustado para o EBITDA ajustado recorrente? A diferença é muito simples, chefe. O que acontece? O ajustado é o EBITDA que de fato aconteceu dentro da empresa. De fato, a Petrobras teve 17,2% a menos de EBITDA referente ao início do ano. Agora, o EBITDA ajustado recorrente é o EBITDA que teria acontecido caso não houvesse nenhum imprevisto, nenhum evento recorrente. Entendeu? Então, se não tivesse acontecido nenhum imprevisto, se não tivesse acontecido nenhuma falha ou etc., algo que não estava nos planos da Petrobras, teria tido um aumento de 1,3%. Então, alguma coisa aconteceu para esse EBITDA ter caído. Algum efeito recorrente que chamamos, ok? Alguma coisa que não estava nos planos, alguma coisa que não aconteceria normalmente. E a gente vai ver mais para frente, porque provavelmente a Petrobras deve ter deixado uma nota explicando o que aconteceu para esse EBITDA ter caído. Porque se ela colocou aqui um EBITDA recorrente, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Então, provavelmente ela fala em algum momento desse relatório e vamos ver mais para frente. Fica de olho. Temos aqui outro dado importantíssimo que é a dívida líquida sobre o EBITDA. A gente viu ali entre os principais destaques que a Petrobras estava com uma dívida mais ou menos de 20 bilhões, né, de dólares, que é uma dívida bastante alta, ok? E aqui ela afirma que está em 0,95, que é 10,5% maior do que o do início do ano. O que acontece? Essa dívida ainda está bastante controlada, ok? Porque quando a gente fala de dívida líquida sobre EBITDA, é o seguinte, aqui está 0,95, mas se, por exemplo, tivesse 2, significaria que a empresa precisaria de 2 vezes mais o EBITDA dela para conseguir pagar essas dívidas. Então, se está 0,95, quer dizer que o EBITDA dela é suficiente para pagar as dívidas. Na verdade, é muito abaixo do EBITDA dela ainda, né? Então, por exemplo, se tivesse 2, ela teria que ter o dobro do EBITDA para conseguir pagar a dívida. Mas se está em 0,95, é uma dívida bastante controlada ainda. Mas sim, houve um aumento de 10,5%, que é um aumento bem considerável. A gente tem aqui o dólar médio de venda da Petrobras, que ela falou nos principais destaques sobre a variação cambial, né? A desvalorização do real em frente ao dólar. E a gente viu que aconteceu isso mesmo. No início do ano, o dólar estava 4,95 e no momento em que foi feita essas vendas e etc., o dólar estava a 5,22, o que é um aumento de 5,5% em relação de um trimestre ao outro. É um aumento gigantesco de dólar, né? A gente tem aqui o Brent. Ok? O que é o Brent? O Brent é o petróleo cru. Ok? É o petróleo ali que não está refinado, que não foi feito nada nele. É o petróleo cru. A gente vê que aumentou, valorizou 2% esse Brent, esse barril de petróleo cru. Ok? Os preços dos derivados básicos tiveram ali um aumento básico também. E aqui o TAR, né, e ROSI, que são indicadores aqui mais complexos, ok? Que não são muito dos nossos interesses aqui nesse relatório. Senhores, estamos aqui agora com a nossa segunda tabelinha, que é de receita líquida por produtos da Petrobras, ok? Vamos dar uma analisada aqui rapidamente. O diesel que a Petrobras produz aí, houve um aumento de 3,8%. A gasolina, 0,9%. Gás liquefeito de petróleo teve aí um aumento de 10,1%. O querosene de aviação aumentou 2%. O nafta aumentou 19%. Lembrando que nafta são petroquímicos básicos, ok? Petroquímicos básicos é nafta. Houve aí um aumento de 19%. O óleo combustível, incluindo o bunker, diminuiu, na verdade, 28,7%. Bunker é combustível de navio, ok, senhores? Então aí acabou caindo 28,7%. E outros derivados de petróleo, acabou que houve um aumento aí de 10,9% também. Então aparentemente houve sim um crescimento aí dos produtos da Petrobras, mesmo que baixo houve, né? Estamos falando de trimestre, né? Não é nem anual, não é nem um relatório anual, é trimestral, então houve um aumento aí bem considerável. Sobre o subtotal de derivados do petróleo, como gás natural, petróleo renováveis, receitas, energia elétrica e serviços, todos aumentaram, ok? Tirando aqui o gás natural e o petróleo,
todos ali, opa, perdão, na verdade não, todos tiveram uma queda, né, senhores? Me perdoe aqui pela falha. O gás natural caiu 9,6%, o petróleo caiu também 9,6%, os nitrogenados renováveis subiram 45%, a receita de direitos não exercidos caiu 8,7%, a energia elétrica caiu 3,9%. Falando em energia elétrica, senhores, acessem o meu primeiro vídeo sobre a Petrobras, onde eu falo sobre a infraestrutura, eu falo da gestão, falo da produção, de tudo da Petrobras, entendeu? Toda a estrutura da Petrobras eu falo. E lá você vai ver que a Petrobras possui usinas hidrelétricas, né, termoelétricas também. Assista aquele vídeo que está maravilhoso. Os serviços, agenciamentos e outros caíram 14%. Ok, senhores? Perdão aí o erro do início. Falando de exportações, a gente tem o petróleo, a gente tem o óleo combustível e também temos outros derivados de petróleo. Agora sim, tirando o bunker, aumentaram, ok? As exportações aumentaram 10,6%, o petróleo aumentou 10,3%, o óleo combustível caiu 10,6%. Lembrando novamente, bunker é combustível de navio, ok? Caiu aí 10,6%. E outros derivados do petróleo subiram incríveis 191%, tá? Incrível, beleza? As vendas no exterior somaram 14,6% a mais, senhores. A receita líquida no segundo trimestre de 2024 aumentou 4% em relação ao trimestre anterior. O aumento de 11% nas receitas de exportação é principalmente atribuído ao crescimento das receitas provenientes da exportação de petróleo. Este resultado reflete a valorização de 8% do Brent em reais no período. Lembrando, Brent é o petróleo cru, ok? O petróleo ali, os caras acabou de extrair, é o cru, meu amigo. Não serve para nada ainda. Lembrando que tem que refinar o petróleo. Assista o meu primeiro vídeo que você vai entender o que eu estou falando, né? Tem que refinar o petróleo antes de fazer os derivados do petróleo. Então o Brent é o petróleo cru, ok? É o nome que eles dão para petróleo cru. As receitas com derivados no mercado interno aumentaram 3% em comparação ao primeiro trimestre de 2024, devido principalmente aos maiores preços realizados, principalmente nafta e QAV, nafta, petroquímicos básicos, associados a maiores volumes vendidos de derivados. Destaque para o diesel, impulsionado pela sazonalidade do consumo e pelo aumento da atividade econômica. A menor receita com a venda do petróleo no mercado interno decorreu dos menores volumes de vendas para a Acelen. Lembrando que a Acelen, se não me falha a memória, a Acelen é uma refinaria de petróleo privada, ok? É uma das únicas refinarias de petróleo privada que temos no nosso país. Aí, como ela é privada, ela acaba que ela compra, né, para refinar. Então, aqui está falando que a menor receita do petróleo vem da falta da demanda da Acelen por esse mesmo petróleo. Interessante. A redução das receitas de gás natural no segundo trimestre de 2024 é explicada principalmente pela menor demanda para o setor não termoelétrica, combinada com a redução do preço médio de venda. Ou seja, caiu aí a demanda por gás, caiu o preço médio, caiu o lucro em cima desse produto. Senhores, lembra que eu falei que provavelmente a Petrobras deixaria uma nota explicando o porquê do EBITDA recorrente? Cá aqui estamos. No segundo trimestre de 2024, o EBITDA ajustado, ou seja, o EBITDA sem efeitos recorrentes, atingiu 50 bilhões de reais, uma queda de 17% em relação ao início do ano. Influenciado por menores margens de diesel e gasolina, aumento das importações de itens não recorrentes, com destaque para os efeitos de acordo do trabalho de 2023 e da adesão à transação tributária. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento das receitas com exportações decorrentes, principalmente da valorização do Brent. Então, o que acontece? A Petrobras está afirmando aqui para nós que o EBITDA caiu 17%, por quê? Primeiro, esse acordo de trabalho que ela fez em 2023, isso aqui representa o quê? Em 2023, a Petrobras negociou com os trabalhadores ali dentro da empresa um acordo ali visando mais benefícios, mais vantagens para os próprios funcionários, né, para os próprios trabalhadores. A Petrobras foi muito interessante esse acordo que ela fez ali, garantiu o quê? O que tem nesse acordo aí? Tem cesta
cesta alimentação, eu acho, tem vale saúde, plano de saúde, aposentadoria, etc. Então foi um acordo aí para beneficiar os trabalhadores em si, e isso gera realmente um gasto para a Petrobras, ok? Mas é interessante. E principalmente da adesão à transação tributária, que como a gente viu, foi de 40 bi reais, mas o pagamento foi de 19 bi por enquanto. Então, assim, é um efeito recorrente gigantesco, ok? Então, o EBITDA ter caído é bem razoável o que a gente vê. Ela gastou pra caramba a Petrobras, certo? E ainda mais com esse acordo de trabalho aqui, é bem explicado. Mas ela fala que não caiu ainda mais porque o petróleo cru, que é o Brent, né, valorizou bacana. Então, pelo petróleo cru ter valorizado mais, esse EBITDA ainda não caiu mais do que o que deveria, ok? Senhores, vamos aqui para a quinta tabela do relatório, que é do resultado financeiro, que é uma parte muito importante, ok? A gente tem a receita com aplicações financeiras de títulos públicos que diminuiu em 7,4% e outros que diminuiu também em 14,9%. As receitas financeiras em si subtraíram, diminuíram, desvalorizaram 9,1%. Agora, despesas com financiamentos diminuíram, isso é bom. Despesas com arrendamentos, aumentaram 7,3%. Encargos financeiros capitalizados subiu 7,3%. E a atualização financeira da provisão de desmantelamento caiu aí 0,1%, tá? Bem significante. Partindo para variações monetárias e cambiais, as variações cambiais aumentaram incríveis 330%, senhores. Isso aqui é um absurdo. Olha a diferença de 2023 para 2024. A variação cambial, né? Absurdo. Descendo um pouco, a gente tem uma nota aqui importante que afirma: no segundo trimestre de 2024, o resultado financeiro foi negativo em 36,4 bilhões de reais. Calma aí, é um valor grotesco, é um valor gigante? Mas calma aí que a gente vai ver o prejuízo de fato da empresa. Esse resultado financeiro foi impactado principalmente pela perda com variação cambial do real frente ao dólar sobre exposição passiva. O real se desvalorizou 11,2% no trimestre em comparação à desvalorização do primeiro. De um trimestre para o outro, o real desvalorizou 11% em frente ao dólar. A gente está falando de 3 meses. Em 3 meses houve uma desvalorização de 11,2%. Isso aqui é gigantesco, tá? O câmbio final foi de 5 dólares em 31 de 3 de 2024 para 5,56. Aqui é 5 reais, né? Perdão. 5 reais foi para 5,56 em 30 de 6 de 2024. Além disso, houve reconhecimento de despesas financeiras atreladas à adesão à transação tributária, retratando os encargos e as atualizações financeiras. Então, senhores, não pensem que com a valorização do dólar e com a desvalorização do real, a Petrobras está ganhando, porque não está. Petrobras é uma estatal brasileira, ela lida com o real, ok? Então não pense que isso é uma boa, porque ela é ruim. Olha o prejuízo aqui, né? O negativo do financeiro. Tudo isso, é lógico, foi muito impactado pela adesão à transação tributária. A gente está falando de 19 bilhões de dólares, de reais, perdão, mas também a desvalorização do real em frente ao dólar. Houve um impacto gigantesco para isso, tá? É grotesco isso aqui, beleza? Agora falando do lucro, prejuízo, na verdade, né? É o lucro, é o prejuízo líquido, por assim dizer. Entende? A gente tem o lucro bruto, o lucro líquido. A gente tem o prejuízo bruto e o prejuízo líquido, certo? No segundo trimestre, o resultado financeiro associado a itens não recorrentes, principalmente os efeitos da adesão à transação tributária e do acordo de trabalho de 2023, resultaram em um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. Excluindo os itens mencionados e a desvalorização do real em relação ao dólar, o lucro líquido teria alcançado 28 bilhões de reais, enquanto o EBITDA seria de 62 bilhões de reais. Saiu essa notícia, né, de que a Petrobras registrou um prejuízo de 2,6 bilhões de reais.
Aí o povo já caiu matando em cima, tá dizendo que o governo lascou a Petrobras, que a gestão nova da Petrobras, que se eu não me engano é uma presidenta agora que assumiu a Petrobras, quebrou foi tudo, que a Petrobras vai de rala abaixo, que a Petrobras não vai. Meus amigos, senhores, vamos entender uma coisa. Primeiro, nunca se espantem com notícias de mercado. Você tem que entender de fato o que está acontecendo. Ah, Petrobras registrou prejuízo, pá. Tu tem que entender o que aconteceu. Baseado no que você leu aqui agora, a Petrobras registrou, houve aqui a adesão à transação tributária, correto? Houve o acordo dos trabalhadores, houve a desvalorização do real frente ao dólar, tudo isso impactou. E a Petrobras nesse trimestre houve sim um prejuízo de 2,6 bilhões de reais, mas é como a empresa afirma, são efeitos recorrentes, são imprevistos, né? São coisas que não acontecem todo trimestre. Então, essa desvalorização do real em frente ao dólar, o acordo dos trabalhadores, a adesão tributária, que a gente está falando de 19 bilhões de reais e 40 bilhões no futuro, tudo isso afetou a Petrobras de uma maneira gigantesca, ok? Então, o governo é santo? Não é. O governo pressiona a Petrobras às vezes? Pressiona. Tudo isso aí já é assunto para outro vídeo, né? Falar dos impactos do governo em uma estatal gigantesca. Mas o que eu estou dizendo é que esse prejuízo em si não foi impactado por uma gestão governamental, e sim por efeitos recorrentes, ok? Efeitos não recorrentes, perdão. Então são por coisas aí que não acontecem todos os trimestres. E é por isso que a Petrobras registrou esse prejuízo bilionário. Senhores, vamos chegar aqui na nossa última tabela para encerrarmos aqui essa análise, ok? Que é a tabela de investimentos da empresa, certo? E exploração e produção aumentou em 11,9% os investimentos. Em refino, transporte e comercialização aumentou em 23,7%. Em gás e energias de baixo carbono desvalorizou 3,7%, né? Caiu de investimento 3,7%. Lembrando que o gás ali na última tabela, penúltima, perdão, a gente viu que o gás aí houve uma baixa demanda, né? O preço médio caiu, uma baixa demanda, então isso aí pode ter afetado pra caramba também. E a Petrobras deixa aqui uma nota. Nos primeiros 6 meses do ano, os investimentos totalizaram 6,4 bilhões de dólares, representando um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A projeção de investimento para 2024 foi revista para um patamar entre 13 bilhões de dólares e 14,5 bilhões de dólares. Esse patamar de investimentos não impacta a curva de produção de petróleo e gás e representa um aumento de 7% a 15% em comparação ao investimento total realizado no ano de 2023, ok? E por último aqui, no segundo trimestre, os investimentos totalizaram 3 bilhões de dólares, 11,5% acima no primeiro, devido principalmente aos grandes projetos do pré-sal. Você não sabe o que é o pré-sal? Assista o meu primeiro vídeo sobre a Petrobras, que você vai se informar muito bem. Senhores, essa aqui foi a minha análise, ok? Foi a minha análise desse relatório aqui da Petrobras, o relatório do segundo trimestre de 2024. Foi um relatório que apresentou prejuízo nos seus lucros, ok? Mas é aquilo, são efeitos não recorrentes aí que aconteceram. O dólar frente ao real, né, valorizou pra caramba, beleza? Houve aí a adesão à transação tributária, que afetou pra caramba. O acordo lá dos trabalhadores afetou muito também, e tudo isso impactou no lucro da Petrobras. Então não se assuste com notícias do mercado falando que a Petrobras registrou prejuízo. A empresa não perdeu os seus fundamentos, a empresa não está indo de rala abaixo, a empresa não está acabando, ok, senhores? Foi aí efeitos não recorrentes, mas isso aí a gente também vai ver no próximo relatório, que eu posso até fazer um vídeo aqui, né? O relatório do terceiro trimestre de 2024, que já acabou, né? Estamos no mês de outubro, então o relatório não deve demorar muito para sair. Eu posso trazer um novo vídeo aqui fazendo a análise dele e vamos ver se o lucro aí voltou com tudo ou continuou caindo, né, senhores? Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, beleza? Fiquem atentos aí que eu vou lançar a terceira parte,
que é sobre os indicadores fundamentalistas da Petrobras. Eu já falei a história da Petrobras, a sua estrutura, sua infraestrutura, sua produção, sua gestão e etc. Nesse vídeo eu apresentei o último relatório mostrando aqui como é que a Petrobras anda com as pernas. E por último, eu vou analisar ali por dentro da bolsa e ver se é uma empresa ali. É o vídeo mais importante, né, para o investidor, é ver se ali dentro da bolsa ela está compatível com os fundamentos, né, ver se ela está ali uma boa empresa para se colocar o dinheiro. É lógico que todos esses 3 vídeos são muito importantes, porque é uma análise fundamentalista de fato, é você entender onde você está colocando o seu dinheiro, você entender o que é a Petrobras, que é uma empresa gigantesca. Ok? Então, muito obrigado, investidores, vocês que ficaram até aqui. Considere deixar o seu like, a sua inscrição, em troca de todo esse conteúdo que eu acrescentei aqui para vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado a você que ficou até aqui.